gente até entrar, né, temos notícia, né, o presidente eleito Javier Milei e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se encontraram, né, na residência oficial de Olivos, na residência oficial do presidente argentino, e começaram o processo de transição, o curto processo de transição, uma vez que Javier Milei toma posse no dia 10 de dezembro, ou seja, daqui a 20 dias, né, sentados bem pertinho um do outro, né? Aquela lá, eu acho que é água, né? Poderia muito bem ser um Sauvignon Blanc, um Semillon, um Torrontés, mas argentinos, mas certamente é água, né? Porque o pessoal não tá com uma cara muito feliz na foto. Então é água. E eles sentaram, eles se encontraram na manhã dessa terça-feira para dar início da transição. Foi interessante porque o Javier Milei tinha dito que não queria ir à residência de Olivos, queria um território neutro, acabou indo para a residência oficial, né, do Alberto Fernandes. A Casa Rosada divulgou a foto dos dois e um comunicado sóbrio informando apenas que o ultraliberal, né, que o candidato eleito de extrema direita, assumirá as funções em 10 de dezembro e que o encontro se deu com, aspas, o objetivo de iniciar o processo de transição institucional entre as equipes designadas por ambos nas diferentes áreas de governo. A reunião entre eles estava marcada inicialmente para ontem, né, segunda-feira, mas foi adiada, né? E Sérgio Massa estava naquela dúvida, fica, não fica, fica, não fica, até o final do governo, o ministro da Economia é o candidato derrotado, e ele ficará, ao que tudo indica, até o final do mandato de Alberto Fernandes, né? O próprio Milei ficou chateado quando houve essa possibilidade do Massa sair, está preocupado, né, com a economia, com o impacto da transição, e ele disse que, aspas, né, Massa, deixou a bomba e foi embora, né, então o Massa vai acabar ficando. E o presidente Lula tenta acelerar as discussões sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia após a vitória de Milei nas eleições. Lula telefonou ontem para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e falou sobre isso na edição de hoje do Conversa com o Presidente. Ontem à tarde eu liguei para a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, para dizer para ela que eu estou querendo negociar o Mercosul ainda na minha presidência, sabe? E gostaria que a gente conseguisse fazer um acordo. Passei todos os pontos nervosos para ela. Ela ficou de me dar uma resposta, eu coloquei o Mauro Vieira para conversar com o chefe de gabinete dela, para ver quais são os pontos mais problemáticos, e ela ficou de tentar, quem sabe, lá na COP28, fazer uma reunião comigo e apresentar a resposta definitiva dele sobre a nossa demanda. A previsão, ou melhor dizendo, o desejo é que a assinatura seja feita até o dia 7 de dezembro, né, como tinha sido estabelecido pelos dois grupos. Milei toma posse em 10 de dezembro. Os presidentes dos países que integram o Mercosul têm uma reunião agendada para os dias 6 e 7 de dezembro no Rio de Janeiro. O Brasil vai se despedir da presidência temporária do bloco que assumiu há 6 meses. Lembrando a todos e a todas que também não é dia 7 de dezembro. Se fechar o acordo, aí o acordo para valer tem que ser aprovado pelos parlamentos dos países da União Europeia e do Mercosul. E aí essa aprovação já se daria sob um parlamento comandado por Javier Milei. Para conversar sobre esse tema, sobre a vitória de Milei, sobre os impactos para o Brasil e para o mundo, convido a se juntar a nós, a colunista da Folha de São Paulo e historiadora especializada no tema, na Argentina e na América Latina, Silvia Colombo. Silvia, bom dia, bem-vinda ao All News. Bom dia, Leonardo, bom dia, Josias, bom dia, Thales, é um prazer estar aqui com vocês. Silvia, começando já te jogando, acho que esse último tema, assim, né, com relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? O governo brasileiro está tentando dar aquela corridinha para ver se joga um acordo na mesa e tenta fazer com que o Milei seja pressionado não vou dizer permanecer no Mercosul, mas seja pressionado a valorizar o Mercosul? Sim, eu acho que é uma tentativa, mas o Milei, embora nas últimas semanas da campanha ele tenha amenizado bastante o discurso com relação às reformas, talvez orientado ali pelos seus estrategistas de marketing, pelo
próprio presidente Macri. Assim que ele assumiu, ele voltou a fazer discursos bastante alinhados com o que ele sempre pensou, né? Enfim, entre elas as questões da economia, a questão de não haver gradualismo, de ir com uma política de choque, com relação à política exterior, a intenção dele ainda é a de sair do Mercosul ou de estar num Mercosul diferente, né? Nesse sentido, ele teve uma conversa longa com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que a gente sabe que gostaria de avançar, por exemplo, num tratado de livre comércio com a China. Eles se entenderam perfeitamente, segundo os dois lados da conversa, divulgaram depois. Então, eu creio que a questão do acordo do Mercosul, de fato, vai voltar a andar em câmara lenta, pelo menos no que diz respeito ao Mercosul. E já está em câmara lenta na Europa, precisamos, né, recordar isso, porque a Europa colocou, fez um adendo, né, de novos pedidos, novos requisitos do ponto de vista ambiental para o Mercosul, para que seja levado adiante o acordo, que irritou o presidente Lula, inclusive, mas que, obviamente, vai se agravar com a chegada de Milei, que não tem agenda relacionada a clima, quer sair do Acordo de Paris, não quer participar da Agenda 2030, ou seja, esse compromisso com o ambiente, que é tão importante para a Europa, ir adiante com o Acordo do Mercosul, vai ficar muito difícil depois do dia 10 de dezembro, pelo menos aqui pelo lado argentino. Vou até só fazer Ô, uma Silvia, emenda antes. Josias, antes até de ser. Desculpa, perdão, mas só para fazer uma emenda àquela pergunta. No caso, a Argentina, você tem bem, você mora em Buenos Aires, você sabe melhor do que eu, mas da força do agronegócio na Argentina, né, dos fazendeiros na Argentina, a produção de soja, a produção de carne. Mas se for colocado à mesa uma proposta que seja extremamente vantajosa para o agronegócio argentino, você acha que existe possibilidade de pressão do setor econômico para que Milei reveja as posições, ou essas posições ideológicas dele vão acabar se sobrepondo sobre esses interesses econômicos do agronegócio argentino, o que pode gerar alguma fricção? Olha, Leonardo, esses encontros, essas conversas ainda não aconteceram, né? O Milei chegou ao poder, diferentemente do Bolsonaro no Brasil, quando ele chegou pela primeira vez, e logo tinha, né, o apoio do agronegócio, o apoio desses setores empresariais, esses grupos econômicos. O Milei não tem esse tipo de apoio, por enquanto, não expressamente. Alguns poucos empresários estão perto dele, e no agronegócio nenhum se manifestou como mileísta ou como alguém que gostaria de colaborar nesse novo governo. Tudo vai depender dessas amarrações, dessas conversas que vão acontecer nesse momento. É possível. O agronegócio argentino está muito preocupado nesse ano em que não se repita a seca do ano passado, e a seca foi muito prejudicial para as exportações de soja e trigo. A Argentina teve mais de 20 bilhões de prejuízo por conta disso. Então, eu acho que essa questão do clima vai ser, logo, logo vai surgir como uma questão muito importante nesses acordos e conversas do Milei com o agro. Mas isso não aconteceu ainda e não dá para a gente prever. Pressões ele vai sentir de todos os lados, obviamente, até da população e da oposição, se ele resolver logo implantar uma política de ajustes, de retirada de subsídios, de retirada de benefícios sociais, que é o que ele promete, né? Sem gradualismo, política de choque. Vamos ver.